Olá pessoal, eu sou a Pamela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vim mostrar para vocês como preparar coxinhas deliciosas. Para iniciar a coxinha eu começo pela massa e na panela eu coloquei 2 colheres de manteiga, que pode ser também margarina, e um cubinho de caldo de legumes, que você pode trocar por um tempero daqueles envelopinho tipo sazon. Eu vou desmanchar aqui o meu tempero e vou acrescentar uma colherzinha de café de páprica, que você também pode substituir por colorau. Vou misturar aqui. Para a coxinha eu gosto de fazer isso aqui, que ele dá uma corzinha especial na massa. E estou utilizando 500 ml de líquido. Eu vou colocar uma parte de leite e uma parte de água. Você pode escolher a proporção que quiser, pode colocar só o leite ou só a água ou colocar meio a meio. Coloquei também uma colherzinha de café de sal e agora eu vou esperar essa mistura começar a ferver. Começou a ferver, eu vou acrescentar de uma vez a farinha de trigo. Para a farinha é a mesma quantidade do líquido, então eu medi 2 copos de 250 ml e peneirei a minha farinha. Isso evita que ela fique com aqueles gruminhos brancos quando você tiver com a sua massa de salgado pronta. Então agora é só mexer muito bem. Eu abaixei o fogo e agora eu tenho que cozinhar essa massa aí por pelo menos uns 5 minutinhos. Assim ela não vai ficar com gosto de trigo cru. Depois de bem cozida a nossa massa, eu vou transferir aqui para uma superfície e vou esperar ela dar uma amornada, porque a gente precisa sovar ela depois. Enquanto isso, eu preparo o meu recheio e aqui na panela eu coloquei azeite. Vou temperar com um pouco de cebola e pimentão picadinhos. Vou dar uma refogada nesses temperos, lembrando que os temperos são a gosto e o recheio também. Vou colocar sal e pimenta e eu vou deixar esse pimentão com a cebola dar uma murchada, cozinhar um pouquinho. Então vou acrescentar aqui molho de tomate. Se você não tiver o molho de tomate, você pode colocar no lugar um tomate maduro picadinho. Misturo muito bem e agora eu vou colocar um pouquinho de água, só o suficiente para dar uma cozinhada aí uns 3, 4 minutinhos nesses temperos. Eu vou acrescentar 2 xícaras de peito de frango desfiado. Esse peito de frango eu cozinhei com água e um pouquinho de sal na panela de pressão e depois eu chacoalhei para desfiar. E aí eu sempre tenho peito de frango congelado quando eu quero fazer alguma receita, é bem prático. Coloquei um pouquinho de água para que o nosso frango refogue um pouquinho e pegue os temperos e aí eu deixo ele aqui apertando na panela uns 5 minutinhos. Vou corrigir aqui o sal e a pimenta. Para o recheio da coxinha eu deixo ela bem sequinha, quanto mais mole o recheio, mais difícil vai ser enrolar. E para dar um sabor especial nessa coxinha, hoje eu estou usando creme de leite. Eu coloquei 100 gramas, a minha caixinha da menor. Se você tiver daquela caixinha normal, é meia caixinha. Vou colocar também uma colherzinha bem rasa de trigo. O trigo é para poder segurar caso solte alguma água aí no seu recheio. E finalizo com um temperinho verde, aqui eu estou usando somente cebolinha, mas você pode colocar tanto salsinha, coentro ou cebolinha. A cebolinha é bom que todo mundo gosta, já a salsinha ou coentro existem algumas pessoas que não gostam. Vou deixar aqui o meu recheio dar uma esfriadinha e vou voltar para a massa. Na hora que a massa fica morninha, é hora de sovar. Não deixe ela esfriar demais, ficar totalmente fria, que você vai ter dificuldade, ela vai ficar muito dura. Então, na hora que você sentir que ela ficou morninha, você amassa ela até ela ficar bem lisinha, vai aí uns 5 minutinhos e depois é só começar a enrolar as coxinhas. Eu pego uma bolinha de massa, faço um copinho com o dedo. Essa é a forma que eu sempre acho mais fácil para mim de fazer, tá, pessoal? E aí eu com a colherzinha eu pego um pouco do recheio. Eu gosto de apertar bem esse recheio aqui dentro do copinho, lembrando de não colocar recheio até em cima, senão você não vai conseguir fechar.
E aí eu vou puxando as laterais para o centro até unir todas as pontinhas em cima. Eu tiro esse excesso e assim ela vai ficar com um biquinho mais bonito no final. E com a ajuda da palma da mão, eu acabo de modelar o biquinho da coxinha. Lembrando que eu fiz pequenininhas, são ótimas para buffet e festas, mas você pode fazer médias ou grandes também. E no início vai ser difícil para quem não está acostumado a fazer, mas com o tempo você vai pegando prática e vão saindo mais bonitinhas. Então é só pegar uma bolinha de massa, abrir com o dedo o copinho, colocar o recheio e apertar bem, assim vai ficar mais fácil para você fechar. E com a palma da mão eu vou fechando também e retiro o excesso de massa que sobrou por cima. Volto para a palma da mão e faço o biquinho para finalizar. E aqui tá, ó, todas as minhas coxinhas. Agora eu vou empanar e você pode usar ovo inteiro batido, a clara com a gema. Estou utilizando somente a clara, não tem problema, tá certo? E aí a quantidade de ovo é suficiente para empanar. Eu normalmente quando eu uso ovo eu coloco um, caso não dê eu coloco outro. E a farinha de rosca a mesma coisa, existem salgados que vão usar mais farinha e outros menos. Quando você faz o risole, por exemplo, ele puxa mais farinha do que a coxinha. Então eu passo bastante no ovo, depois coloco aqui na vasilha com farinha de rosca e chacoalho. Isso evita de você ficar tocando muito no salgado e ficar com a mão toda grudada de farinha. Aqui estão todas elas prontas, essa massa rendeu aproximadamente 65 coxinhas e se você quiser congelar é só levar desse jeito para o congelador e depois que tiver bem durinha você divide e coloca em saquinhos plásticos. Aqui eu vou fritar uma parte para vocês verem como ficou, essas aqui não estão congeladas e eu deixo o óleo aquecer bem, gosto de usar uma chama aqui do meu fogão que seja bem forte. E aí eu vou colocando a quantidade que eu vejo que o óleo não esfrie. Caso aí o seu fogão seja lento, a chama seja pequena, não coloque muitas de uma vez, porque se o seu óleo para de borbulhar é sinal de que ele já tá frio, certo? Então aqui a minha chama é bem forte, eu coloquei várias e o óleo continua borbulhando forte. Então aí eu consigo fazer umas 10 mais ou menos por vez. E se você não tem prática, coloca umas 5 que já é suficiente. E lembrando que tem que colocar num óleo bem quente. Você pode testar com um palitinho, né? Como eu fiz, quando você coloca o palitinho e ele sai bolinhas na mesma hora, quer dizer que o óleo já está quente. Ou você pode colocar um palito de fósforo e na hora que ele acender, também quer dizer que o óleo está quente. Eu vou fritando e mexendo as coxinhas sempre para elas estarem girando aqui no óleo e fritando igualmente de todos os lados. E aí eu frito elas até criar uma casquinha bem crocante. Quando você passa a colher, você vai sentir que ela já tá durinha por fora. E aí na hora que pegar essa cor bonita, só tirar e escorrer. O salgado, para que ele fique sequinho, bonito, é importante que você use um óleo limpo e que esse óleo esteja na temperatura alta e que ele não esfrie, tá, pessoal? Então, atenção à quantidade, se o seu fogo for fraquinho, não coloque tanto de uma vez para fritar. Então, aqui eu vou escorrer e colocar em um papel toalha para tirar o excesso. Elas saem bem sequinhas mesmo e olha aqui como ficam deliciosas, pessoal. E essa receitinha é ótima para você fazer para vender. Dá para fazer várias e deixar congelada aí no freezer. Então espero que vocês tenham gostado. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau!